Louvado seja Deus, o reino teocrático, ou seja, aleluia, o reino, louvado seja Deus, que sai das mãos do Eterno, vai para a mão de um ser humano. E nós vemos por aí, já vemos que há um grande perigo, uma situação de grande risco, quando uma nação se esquece de Deus, quando uma nação ela não quer ser dirigida, aleluia, pelo Deus eterno todo-poderoso. E nesses 31 capítulos que você pode escorrer deste livro, a qual foi dado no século X a.C., ele retrata tudo isso, tanto o primeiro como o segundo livro do profeta Samuel. Haja vista que na Bíblia hebraica dos Tanakh, que são 24 livros, nós temos, aleluia, primeiro e segundo Samuel como um só livro, primeiro Reis, segunda Reis como um só livro, primeira Crônica, segunda Crônicas como um só livro. Louvado seja Deus, aleluia. Então vemos aqui essa situação, aleluia, que as rédeas, ou seja, o reino teocrático, agora era dirigido por Deus, a qual foi dado por Deus, a qual Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, queria que o seu povo seguisse este rei, queria que o seu povo aceitasse esse rei, porque uma coisa é ser dirigida por Deus, outra coisa é ser dirigida pelo homem. Quando se é dirigido por Deus, há uma certa lei, há certas prescrições que Deus coloca para o ser humano obedecer, mas quando é para o homem, há certas coisas que o homem pode até mandar, mas ele não vai cumprir com aquela exigência, porque só quem cumpre as duas exigências divinas foi um só, que aleluia, morreu por nós, cumpriu toda a lei e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quantos podem adorar nessa noite? Ele está aqui, em nosso meio, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todo o sempre. Então sabemos que, aleluia, quando vemos a Bíblia Sagrada e vemos toda a trajetória deste livro de Samuel, vemos que Samuel ele foi um profeta que foi, aleluia, o sonho de Deus, ou seja, o sonho de uma mãe, aleluia, que ela não poderia ter filhos, haja vista que Ana era estéril, e Penina tinha vários filhos com Cana, mas a Bíblia diz que ela fez um voto ao Senhor, e quando ela se ajoelha diante do altar de Deus, aleluia, Deus cumpre a sua promessa, nascendo o primeiro juiz, aleluia, o primeiro sacerdote, aleluia, o homem que exerceria um papel muito importante, aleluia, no reino teocrático de Deus. Aleluia, já vista que naqueles tempos diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que o tempo se centralizava a arca em Siló, o povo vinha para Siló para buscar a Deus, aleluia, mas nós vimos também que havia um sacerdote chamado Eli, e esse sacerdote, de uma certa forma, ele não tinha uma visão espiritual de Deus, é tanto que a Bíblia declara, louvado seja Deus, aleluia, que os filhos de Eli faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que ele se deitava em banco com as mulheres perante, ou seja, a casa do Senhor, o templo do Senhor, e eles não respeitavam as ofertas divinas de Deus. Eles iam ali na marmita, pegavam com um garfo e tiravam as ofertas, e o sacerdote falava: não, deixa primeiro que asse, não, vou tomar de qualquer jeito. Eles tomavam aquelas ofertas, não respeitavam as ofertas do Senhor, e isso é um grande risco, meu amado, que eu vejo, aleluia, o primeiro risco que acontece, aleluia, para a glória, sair a glória de Deus, sair do ser humano, é quando ele não tem mais reverência às coisas de Deus, é quando ele não tem reverência às ofertas do Senhor, é quando ele não tem reverência, aleluia, de entrar na casa de Deus, aleluia, e não conseguir adorá-lo na beleza da sua santidade. E esses homens chamados Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes, tinham conhecimento da lei, mas não obedeciam à lei. Uma coisa é ter conhecimento, outra obedecer. Por isso que Deus quer mais obediência do que sacrifício, porque quando se obedece, tem temor de Deus no coração. Quando se obedece, aleluia, ele tem medo de pecar contra Deus.
perigoso. E nós estamos iniciando nesses últimos dias, até mesmo dentro do povo de Deus, uma falta de reverência muito grande. Se você vê hoje, meus amados irmãos, as redes sociais são uma vergonha até mesmo para os crentes que servem a Deus, porque você vê que, aleluia, as pessoas não têm mais reverência até a Bíblia Sagrada, não tem mais reverência, aleluia, pelo Espírito Santo, não tem mais reverência, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, por tudo que foi colocado diante do santuário do Senhor. Sabemos, louvado seja Deus, que esses homens, eles estavam ali praticando todas as iniquidades, e ele sabia daquela situação. É tanto que ele chega para os filhos e diz: olha, coisa malefícia vejo que vocês estão fazendo, aleluia. Mas ele não, aleluia, ou seja, ele passou a mão nos filhos e não tirou o encargo de sacerdócio. Por isso, essa foi uma falha muito grande na vida do sacerdote Eli. Por isso, meus amados irmãos ouvintes da palavra de Deus, há um grande peso espiritual que pesa sobre os pais de crentes cristãos. Ou seja, pai e mãe que tem filhos, porque se o filho faz alguma coisa errada, e o pai sendo conhecedor da palavra de Deus, ele passa a mão por cima só porque é seu filho, ele não está, aleluia, ou seja, ele não está adorando o verdadeiro Deus, porque o primeiro mandamento foi lido pelo varão que leu esta palavra. Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a força, com a tua alma. Este é o primeiro mandamento. Portanto, se não ama a Deus primeiramente, aleluia, como é que vai poder cuidar das coisas de Deus? Porque os filhos são a herança do Senhor. E primeiramente, se o pai ou a mãe não exorta esse filho, ele está transgredindo contra a lei de Deus. E é isso que ele estava fazendo. Ele estava transgredindo o mandamento sagrado do Senhor. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, que Deus manda o profeta e começa a profetizar para ele e a sua família. Louvado seja Deus. E ali foi uma sentença para a casa de Eli. E diz a Bíblia Sagrada que quando Samuel, já nascido, aleluia, estava dentro da casa do Senhor, ainda muito jovem, aleluia, ele servia ao Senhor, mas a palavra de Deus era de muitas valia naqueles dias, porque não havia visão manifesta. E uma coisa, aleluia, que também faz que a glória de Deus se retire, aleluia, da presença do crente, é quando ele não tem mais visão de Deus na sua vida. Quando o cristão não tem visão de Deus na sua vida, ele não tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Porque na sua visão, a visão que ele tem carnal, ele não vai saber identificar se aquilo vem de Deus, se aquilo está vindo de Deus ou vem do maligno. É por isso que, aleluia, naqueles dias não havia visão manifesta, porque a presença, aleluia, já estava saindo a presença de Deus no meio do povo do seu povo. Deus já estava para retirar a sua presença no meio do seu povo. Oh, meus irmãos, que perigoso, quão perigoso é a falta de visão espiritual nesses últimos dias. Devemos ter visão de Deus, porque a Bíblia diz que virão falsos profetas, virão falsos mestres, virão espíritos enganadores, que se possível for, enganaria até os próprios escolhidos. E uma coisa é certa, aleluia, este homem chamado Eli, ele já estava sem visão de Deus, porque no momento que ele transgrediu contra o Senhor, preferindo honrar mais os filhos do que o próprio Deus, Deus então manda este profeta e lança uma sentença para a casa de Eli. E aí Deus começa a falar com Samuel, mas não falando mais com o sacerdote. Entenda bem, quem devia primeiramente ouvir a voz de Deus é o sacerdote. Mas como eu disse, sacerdote sem visão, sacerdote sem obediência, Deus não pode falar com ele.
Igrejas, aleluia, sem que não obedecem a palavra de Deus. Igrejas que não têm reverência com as coisas de Deus, com os utensílios do Senhor, são igrejas que Deus não está mais falando com ela. A realidade é essa, irmãos. Por isso nós vemos aí lugares que você entra em muitas igrejas e você não sente a presença de Deus. Você não sente a presença do Espírito Santo. Porque aleluia, está acontecendo isto em muitos lugares. É por isso que muitas das vezes, até os de fora, que não são crentes, estão tendo mais visões espirituais, visões das coisas de Deus do que o próprio cristão dentro da casa do Senhor. A realidade é esta. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, aleluia, que Deus começa a falar com Samuel. Samuel, a voz de Deus não sabia discernir, porque ainda era criança, ainda era jovem, ainda era, aleluia, ainda estava crescendo no ministério. Aleluia, mas aí ele vai e se dirige para ele e começa a falar: foi o Senhor que me chamou? Não. E aí ele volta a se deitar. Aleluia. E Deus começa a falar: Samuel. Deus chama Samuel 3 vezes. Poderoso Deus. Porque quem fala com a igreja é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. A Trindade Santa, aleluia, é que prevalece na casa do Senhor. Glória a Deus. A Trindade Santa é que prevalece, aleluia, na vida do cristão que ama e obedece a palavra de Deus. Glória. Que ama, aleluia, de todo o seu coração, de toda a sua alma, servir ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que Deus fala de novo com Samuel. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu sinto a presença dele nessa noite. Glória a Deus. Porque ele está falando conosco nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Quem dera que estivesse nesta igreja, muitos cristãos aqui com sede de ouvir a palavra de Deus. Mas é como eu estou falando, meus amados irmãos. Deus ele tem um remanescente, um povo dele que ainda está ouvindo a palavra dele. Louvado seja Deus. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que Deus começa a falar com Samuel: olha, Samuel, eu vou fazer uma coisa, aleluia, no meu povo, que eles vão ver que vai ser uma coisa tão terrível, que vão tingir as orelhas deles. Esse que eu vou suscitar contra a casa de Eli. Tudo que eu tenho falado, vou começar e vou acabar, porque eu que mando na igreja, eu que mando no ministério, eu que mando no meu povo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus ele manda e desmanda, Glória. porque, aleluia, ele é Senhor e nós somos servos. Glória a Deus. E quem é servo obedece, quem é Senhor manda. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. E diz a Bíblia que ele começa a falar o plano para Samuel: vou julgar a casa de Eli para sempre, porque ele bem conhecia a iniquidade que seus filhos faziam e não os repreendeu. Eis que jurei a casa de Eli, que nunca jamais será espiada, nem com sacrifício e nem com oferta, nem que ele, aleluia, ou seja, derrame sangue do cabrito, sangue de uma ovelha, mas eu não vou receber, porque já está dada a minha sentença. Já está dada, Samuel, a minha sentença sobre a casa de Eli. Veja, meus amados irmãos, que o nosso Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. E tudo que você está vendo aí, que está acontecendo na terra, nada mais é do que a santa e justa ira de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que eu creio que Samuel não conseguiu nem dormir com essa revelação. Porque quando Deus fala diretamente com o crente de algo que ele vai fazer tão terrível, irmãos, você não consegue dormir.
Tem cristãos que não conseguem, porque é algo tão grande que Deus vai fazer, tão terrível. A justiça de Deus é tão terrível, irmãos, e tão profunda, que diz a Bíblia, aleluia, que Samuel ficou deitado, mas eu creio que Samuel não conseguiu dormir. Não conseguiu porque ele ouviu que Deus iria fazer contra a casa dele. Ele estava dentro da casa do sacerdote. Agora já vê, meus amados irmãos, aleluia, que a Bíblia diz que, aleluia, Samuel, então ele vai se dirige ali, e ele pergunta: Samuel, o que o Senhor disse? E Samuel começa a falar tudo que o Senhor, aleluia, declarou sobre a casa de Eli. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. E ali, meus amados irmãos, aleluia, diz a Bíblia Sagrada que houve batalha dos filisteus. A batalha começou, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, na peleja, quando os filisteus se acamparam junto a Ebenezer. O povo de Israel estava ali, né? E os filisteus se ajuntaram junto a Azeca, a Feca. E diz a palavra que os filisteus se colocam em batalha. Israel perde a batalha perante os filisteus. Porque quando Deus não está na frente da batalha, não adianta sair para guerrear. Porque tem que ter preparo para guerrear com Deus, tem que estar preparado. Não se vai para um campo de batalha de qualquer maneira. E o povo foi achando que ia vencer aquela batalha. E diz a Bíblia que 4.000 homens foram feridos. E o povo volta para o arraial. Disseram para os anciãos: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles começaram a questionar por que eles foram feridos. Não sabendo eles que, aleluia, mesmo trazendo a arca da aliança para ir de contra a batalha, eles estavam cegos, porque os próprios filhos do sacerdote, o próprio sacerdote, eles estavam sem a presença da glória de Deus. Uma coisa é você entrar na batalha sabendo que Deus está com você. Outra coisa é você pensar que está para a batalha pensando que Deus está ao seu lado, sendo que você não está em retidão com o Todo-Poderoso. Foi por isso que eles esperaram e disseram: nossa, traz a arca. Vamos trazer a arca, porque a arca, vai lá em Siló, manda o povo trazer a arca, porque a arca simboliza a presença de Deus. Nós vamos descer essa batalha. E diz a Bíblia Sagrada que a arca ela simbolizava, a arca ela tinha um simbolismo muito grande, porque ali era a presença de Deus ali pessoalmente diante do povo de Israel. Nós fizemos um uso do texto bíblico no livro do Êxodo, no capítulo 25, porque a arca, quando Deus manda Moisés construir a arca, diz a Bíblia que era um caixote, todo revestido de ouro, com 4 argolas, aonde colocavam aquelas 4 varas coberta de ouro, madeira de cetim. Ela também era feita de madeira de cetim. E ali aquela arca, só os sacerdotes levitas que podiam carregar aquela arca. E ela continha, louvado seja Deus, aleluia, o maná que floresceu da vara de Arão, as tábuas da lei, aleluia, ou seja, a vara de Arão, as tábuas da lei e o maná que Deus derramou do céu para o seu povo. Aleluia, glória a Jesus. E ela simbolizava a presença da Shekinah, a glória de Deus na vida dele. Mas uma coisa é ter um simbolismo, e outra coisa é Deus estar presente no meio do seu povo. Oh, glória a Jesus. Deus poderoso. E eles mandaram trazer aquela arca veio. Maravilhoso Deus. E diz a Bíblia que o Afni e Finés estavam carregando a arca, não sabendo eles, irmãos, aleluia, que Deus não habita no meio de sujeira. Deus não habita no meio da impiedade. Deus não habita no meio da desobediência. Deus não habita na falta de reverência. Deus não habita, aleluia, no meio do povo que está procurando mais, ou seja, procurando mais
que traga um benefício para ele do que ter a presença de Deus na sua vida. E eles começam a carregar aquela arma, de maneira que os filisteus olharam aquele alvoroço e disseram: a arca é vinda perante nós. Aquilo ali começou a estremecer, e os próprios filisteus disseram: olha, quem nos livrará desses grandiosos deuses? Esforçados homens e sede valentes. E ali houve uma peleja, de forma que Israel fugiu cada um para suas tendas. E foi um tão grande estrago que caiu 30 mil homens de pé. 30 mil homens de pé. O estrago foi muito grande. Você vê, irmãos, o quão perigoso é. O quão perigoso é quando a glória de Deus se afasta e as pessoas pensam que Deus está ali quando Deus não está. Você vê que eles começaram a caminhar ali naquela peleja e o estrago foi feito. E ali os filisteus tomam arma. E os dois filhos de Ofni e Finéas morreram porque Deus, a Bíblia diz que Deus os queria matar. Aí nós pensamos: mas Deus é um Deus de amor, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso agir do jeito que eu quero, da maneira que eu quiser, e Deus não vai me punir. Mas se esquece de uma coisa: o autor Zebeu disse que coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é quando Deus resolve tratar com o ser humano. Horrenda coisa é o que Deus está fazendo no Brasil e as pessoas não estão enxergando que é a mão de Deus descendo sobre esta humanidade. A ira do Senhor está acesa sobre a humanidade. Minas Gerais foi acometido de um grande estrago. E demais localidades, locais que não chovia hoje, está chovendo muito mais acima da média. Mesmo assim, o povo não se volta para Deus, porque o povo prefere buscar as coisas materiais, prefere as coisas do mundo, mas não prefere ter a presença da glória de Deus na sua vida. E foi o que aconteceu. Esses dois homens, Ofni e Finéas, morreram porque quando Deus decreta a sua justiça, não tem quem segure a justiça de Deus. Ele diz que ele mata e faz viver. Ele faz descer a cova e faz subir dela. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém escapa das mãos do Senhor. Glória a Deus. Ninguém escapa, aleluia, do juízo de Deus. Ninguém escapa, aleluia, da mão soberana e forte do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que esta arca começou a rodar sobre os, aleluia, ali ao arraial dos filisteus. Começou a rodar por aquele arraial. E diz a Bíblia que foge um homem e começa a falar a notícia para ele. O que aconteceu, filho meu? Me diga, o que foi que aconteceu? Na realidade, ele esperava outra resposta. Mas o que ele ouviu foi algo tão profundo que quando aquele homem começou a falar, dizendo que houve grande destroço, o povo de Israel foi exterminado, ou seja, foi derrotado, e os dois filhos morreram ali. Meu Deus, imagina a notícia que a arca foi tomada. Olha só, morrem seus dois filhos, o povo de Israel é derrotado,
Morre-se os 2 filhos e a arca de Deus é tomada. Morrem-se 2 filhos, o povo é derrotado e a arca é tomada. Veja bem, e quando ele começa a ver essa notícia, ele faz menção da arca, ele começa a imaginar a presença da arca de Deus naquele tempo. Ele começa a imaginar na sua mente que ele tinha algo tão precioso no seu ministério. Ele começa a imaginar que a glória do Senhor habitava na casa dele, juntamente com Samuel, juntamente com seus filhos, juntamente com o povo de Israel. Ele começa a imaginar quanta glória houve quando essa arca chegou para Siló. Ele começa a imaginar, aleluia, quantas maravilhas, aleluia, esta arca simbolizava para o povo de Israel e para ele. E ele começa a fazer menção, e começa a se lembrar. E diz a Bíblia Sagrada que ele já era pesado, já era velho, e quando ele faz menção, ele está sentado numa cadeira, e ele cai de costa, e o seu pescoço se quebra, porque era velho e pesado. Porque era velho e pesado. E ali, a mulher de Finéias já estava para ter parto, ter trabalho de parto. E ouvindo essas novas que a arca de Deus foi tomada, que seu sogro, aleluia, seus filhos morreram, ela se encurva, dando à luz com dores, muitas dores. Porque imagina, meus amados irmãos, oh glórias e presença de Deus, imagina qual é essa glória deixar essa terra. Imagina, louvado seja Deus, estamos passando por dores de parto, e uma mulher tem 60 contrações de parto de teu filho. Agora imagina as contrações, as dores de parto que Deus revelou, que Jesus próprio revelou antes da sua vida. Filho matando pai, pai matando filho, terremoto por toda parte, nação contra nação, reino contra reino, pertinências, doenças que os médicos não vão explicar, escândalos, a iniquidade se multiplicando, o amor se esfriando, crentes que eram pastor da igreja, não estão na igreja, mas estão se deliciando no banquete da carne, assistindo programações malignas, com suas mentes vazias da presença da glória de Deus. Imagina, aleluia, quando a trombeta soar, e esta glória foi retirada da terra, as dores que vão sobreviver sobre esse mundo, as dores que virão sobre aqueles que perderam o arrebatamento da noiva do Senhor. E esta mulher começa a se curvar, e ela já estava morrendo, e diz: eu não temas, porque tu tiveste um filho. Não temas, porque tu tens honra, tu tiveste um filho. Naquele tempo, ter um filho, um menino, naqueles tempos era de grande importância, porque quando nascia uma criança em Israel, eles tinham esperança da vida do Messias. Oh, aleluia! Aleluia, Deus, aleluia. A promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria o que pisaria a cabeça da serpente. Aleluia. Oh, glória a Jesus! Oh, bendito Deus. E diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que ela começa, aleluia, a ter aquelas dores de parto. Espírito Santo. Porém, ela não respondeu nada. É por isso, meus amados irmãos, que quando a glória de Deus se vai, quando a glória de Deus ele deixa, aleluia, a sua presença,
E quando ela começa a falar este nome, no hebraico traduzindo, foi-se a glória de Israel. 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 Ou seja, a preocupação daquela mulher, aleluia, não era, aleluia, preocupada com o filho. Ela estava preocupada com a presença da glória de Deus na vida daquele povo. Assim aquele também, aleluia, quando ele está preocupado com a presença da glória de Deus, ele não tem preocupação com as coisas dessa terra, ele não pensa nas coisas dessa terra, mas ele está ligado no céu, porque diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque a nossa vida está escondida com Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Quantos podem falar nessa noite? Ele está aqui nosso meio, louvado seja Deus. Ele está aqui nosso meio. Maravilha de Deus. Foi-se a glória de Deus poderoso. E acabou, foi-se a glória de Deus. Deus, Santo Deus. Aquela mulher foi usada pelo Espírito de Deus para falar para aquele povo. Espírito Santo. Aquele povo que não obedeceu à presença de Deus, não valorizou a presença de Deus naquela área no meio do seu santuário. Santo, Espírito Aquele povo que olhava para a arca pelo menos como um símbolo, Santo. mas o povo que desobedecia a lei do Senhor. Espírito Santo de Deus. Aquele sacerdote que estava ali todo dia naquele sinó, onde o povo vinha para, aleluia, ofertar, ou seja, ofertar ao Senhor para oferecer sacrifício. Aqueles dois filhos irresponsáveis que não respeitaram as ofertas, não respeitaram a presença de Deus, não respeitaram o sacerdócio. Verdade. Aquela mulher bradou: foi-se a glória de Deus. Poderoso Deus. Foi-se a glória de Deus. E disse mais. Então ela começa a falar: de Israel a glória foi levada à presa. Ou seja, vocês são culpados. Vocês são culpados por nossos inimigos tomarem esta glória que vocês tinham. Tome muito cuidado com a sua vida espiritual, meu irmão. Tome muito cuidado, aleluia, com as coisas, aleluia, com o que Deus colocou na tua mão. Tome muito cuidado com o ministério que Deus otorgou na sua vida. Espírito Santo de Deus. É uma responsabilidade tão grande, irmão, nós mantermos essa presença da glória de Deus na nossa vida. Oh Deus Todo-Poderoso, aleluia. Porque se essa glória sair da nossa vida, nós não temos mais condição de vencer este mundo. Espírito Santo, aleluia. Se essa glória, aleluia, sair da nossa vida, nós vamos se tornar crentes vazios, crentes sem visão de Deus, crentes irreverentes, crentes que não têm mais, aleluia, discernimento das coisas de Deus, Santo de Deus. crentes que são muito habituados só em coisas materiais, mas não crentes que estão, aleluia, que valorizem a presença da glória de Deus na sua vida. Aleluia. É isso que aquela mulher estava falando para aquele povo. Santo de Deus, aleluia. E diz a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, que a arca começa a andar por aquele povoado dos filisteus, e à medida que a arca ia passando, Oh Deus tremendo. aleluia, Deus iria agindo com juízo sobre aquelas cidades filisteias. Oh Deus tremendo, aleluia. Pessoas eram cometidas de doenças secretas nos seus corpos. Espírito Santo, Ratos, pestilências de ratos consumiam aquelas casas, Santo, Espírito as coisas, os materiais, os alimentos. Santo. Oh Santo. E o primeiro a ser derrotado foi o chamado Dagon, que era o Deus dos filisteus. A coata foi colocada primeiro e amanhece caído, depois é cortada suas mãos, aleluia, ao seu tronco, Espírito Santo de Deus. simbolizando que até aquela imagem, aleluia, teve que se ajoelhar, teve que se prostrar diante do Todo-Poderoso, diante da glória de Deus.
a glória dele se manifesta. Aleluia! Pode ser dentro dele, uma rua, se tiver um crente, aleluia, e comunhão com Deus, se estiver lá naquele meio, como é por terra um testemunho, e a glória de Deus será manifestada. Aleluia, Deus! Pode ter só um crente na sua casa que serve a Deus, e quando ele está lá, as pedras têm que cair retirada, porque a glória de Deus está sobre a vida desse cristão. Aleluia! Deus! Tem que se curvar, É! porque a glória de Deus ela é manifesta Aleluia! na vida daquele, Maravilha! aleluia, que valoriza a presença de Deus na sua vida. Oh, glória a Jesus! Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Tremendo, Senhor, tu és tremendo. Louvado seja Deus! Tu és tremendo, Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, Senhor. Deus, aleluia! Bendito Deus. Eu não queria mais andar na presença daquele povo, porque o povo já estava adorando um bezerro de ouro. Espírito da verdade, aleluia. Mas Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, Senhor. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Aleluia. Para nós, meu Deus. Diz a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos. Aleluia. Aleluia. Que eles mandam de volta a arca. Oh, bendito Deus. E quando eles mandam de volta a arca, eles mandam a arca Espírito Santo. com vários sacrifícios em forma de ouro Espírito Santo. perto da arca, e aí fizeram um carro novo e começa ali a dirigir aquela arca, mandando de volta para Israel. Aleluia, Senhor, aleluia. E aquelas vacas Espírito Santo. que foram tiradas dos seus filhinhos, dos seus filhotes, foram ali tiradas e começaram a caminhar, e eles observaram como estava a arca indo. E a arca começou a andar retinha, aleluia, começou a sair daquele lugar para outro lugar. Sabe por quê? Porque o lugar que a arca estava indo era um lugar onde ela ia ser respeitada, era um lugar onde ela ia ser adorada, era um lugar onde a presença da glória de Deus foi manifestada, onde a presença da glória de Deus, aleluia, é manifestada, onde a presença da glória de Deus, aleluia, é respeitada, e foi pela casa de Obed-Edom. Deus, aleluia. Oh, glória. E a casa dele foi abençoada 6 vezes, não foi 6 vezes abençoada a casa de Obed-Edom. Aleluia. Só viram falar que Obed-Edom está sendo abençoado. Por quê? Porque a arca, a presença da glória de Deus estava lá. Uau, glória a Deus. Coisa boa. E diz a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, Aleluia. oh glória a Jesus, Maravilhoso. que aquele povo, Nossa, Senhor, tu és maravilhoso. eles começam a ver aquela arca e começam a se alegrar. A arca chega, louvado seja Deus, aleluia. E quando ela chega em Bet-Semes, aquele povo começa a se alegrar, porque eles viram a glória de Deus vindo para a presença deles. Glória, glória a Deus. Era o que eles mais ansiavam, era ter a presença de Deus nas suas vidas. Aleluia. O povo que perdeu, Aleluia, Senhor. aleluia, perderam, mas havia outro povo remanescente que estava com fome, com sede da presença de Deus. Glória a Deus. E eles recebem aquela arca, louvado seja o nome do Senhor. Isso, Senhor. E pega aquelas duas vacas de sacrifício e começa a glorificar e exaltar, aleluia, o nome do Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Glória a Deus. Aleluia, Bendito é o Senhor para sempre. louvado seja Deus. Oh, aleluia, meu Deus. Aleluia. Mas diz a Bíblia Sagrada também, meus amados irmãos, Deus da glória. que ao mesmo tempo que eles tiveram alegria, eles também foram de encontro à presença da glória de Deus, sem primeiramente, irmãos, aleluia, reverenciar a presença de Deus, sem primeiramente saber que só quem poderia olhar para a arca, você não se aproximar da arca, porque, aleluia, homem nenhum pode ver a presença da glória de Deus e ficar vivo, nenhum ser da terra tem capacidade de olhar para Deus, porque Ele é grande, Ele é poderoso, e diz a Bíblia Sagrada, aleluia, louvado seja Deus, que quando eles olham para a arca, automaticamente, irmãos, o Senhor fere aqueles homens. 50.070 homens foram feridos. E eles começam a dizer: quem poderá conter esse Deus tão santo? Para onde nós vamos enviar esta arca?
E eles enviam para onde, irmãos? Para Kiriat Jearim. E de Kiriat Jearim trouxeram, aleluia, louvado seja Deus, na casa de Obed-Edom. E quando Obed-Edom, ele chega, ele vê a arca, aleluia, ele sabia e ele entendia e sabia que a arca devia ser depositada no lugar de reverência. Ele coloca a arca na sua sala. Glória a ti, Senhor Jesus. E Deus começa a abençoar a vida de Obed-Edom. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Por isso, meus amados Glória, irmãos, glória a Deus. Aleluia. nós vimos, irmãos, que Espírito Santo. é muito importante nós sabermos, entendermos que para nós termos esta glória na nossa vida, a presença da glória de Deus, é necessário que haja um compromisso da nossa parte. E que essas abominações têm que ser tiradas da nossa vida, para que nós possamos permanecer com esta glória manifesta nas nossas vidas. A mesma coisa aconteceu nos tempos do profeta Ezequiel. O povo da sua rebeldia, e diz a Bíblia que a glória do Senhor deixa Israel e pousa no monte, na forma dos querubins. A glória se alçou sobre Israel. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, vimos o quão importante e quão terrível, irmãos, o quão terrível é cair nas mãos de Deus. Este povo não sabe o que vai vir para frente. Esta pestilência que já estava lá na Índia, já está aqui no Brasil. Mas só quem pode estar seguro e protegido, aleluia, é o povo que está, aleluia, revestido da presença da glória de Deus na sua vida. Por isso que aquela mulher, na hora que ela deu o parto, na hora que ela sentiu aquela dor muito forte que aquela mulher sentiu, a mulher esposa de Eli, aleluia, ou seja, a mulher de Finéias, a sua nora, estando a sua nora ali, grávida da mulher de Finéias, quando ela tem aquela criança, ela diz, e acabou, ela nem se preocupou com o seu marido que foi morto, nem se preocupou com Eli, mas ela se preocupou com a glória do Deus de Israel que deixou a sua mão. Por isso que o salmista Davi disse, bem-aventurada a nação, os judeus é o Senhor. Aleluia. Bem-aventurada a nação, os judeus é o Senhor. Bem, e que os irmãos fiquem com esta palavra, que Deus e Cristo Jesus nos abençoe e que nós estejamos atentos, aleluia, ao grande evento que poderá ocorrer. Não sei se hoje ou amanhã, mas nós temos certeza que o arrebatamento da noiva do Senhor já está a acontecer. Jesus deixou bem claro, aleluia, vigiai e orai, porque não sabeis a que hora há de vir o Filho do homem. Amém? E assim agradeço em bondade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.